Ótimo dia, ótima tarde, ótima noite para você que está conosco aqui no podcast do Minotti. E hoje nós vamos continuar nossa primeira parte da conversa com o mestre, professor Cruz, falando aí da história do PNQ. E no primeiro episódio ele nos lembrou da parte histórica, do pós-guerra, né? Pós-segunda guerra, o Japão ali se reerguendo, se reestruturando em suas entranhas industriais e sociais. Aparecimento aí de William Edward Deming, que foi convidado pela JUSE, a ABNT do Japão, né, o Japan Union Science of Engineers, lá no Japão, e fizeram uma remodelação de todo o parque industrial e que chegou aí a estabelecer o Prêmio Nacional da Qualidade japonês, que é o Prize Deming of Quality. Depois isso daí cresceu, né, mestre? Você contou para nós aí, foi para os Estados Unidos, no Malcolm Baldrige Quality Management Award. Depois foi lá para a Europa, aí foi para o European Foundation for Quality Management e chegou no Brasil com a Fundação Nacional da Qualidade em 91. Aí nós estávamos falando aqui um pouquinho antes de começar essa segunda parte com o professor, que eu já tive a época que eu preenchi o Carbex lá no escritório de contabilidade, que eram 5 folhas, que eu saía à tarde com a mão completamente roxa e não saía de jeito nenhum dos dedos. E o professor estava contando para nós também das experiências manuais das empresas que depois passaram para os computadores. E aí, mestre, e essa evolução aí nas práticas organizacionais? Boa noite, pessoal. É um prazer aí estar revendo o nosso trabalho e vamos dar sequência no nosso material de ontem. E o que a gente estava comentando aqui antes de iniciar a nossa palestra é aquilo que a gente estava preparando dentro do manual. Tudo já estava se falando que estava chegando o computador, que já ia se trabalhar dentro do computador. Em 1988, eu ganho um computador da Prológica, para a gente conseguir fazer programas em BASIC. Nossa, era uma confusão, mas fomos fazer curso para tentar aprender. E, lógico, as empresas a gente estava preparando para que fosse colocado dentro desse computador. Quer dizer, mas a gente não tinha nem noção da dificuldade que era pegar tudo aquilo que a gente estava fazendo na unha, na mão, para colocar dentro do computador. E aí, então, começa a chegar a criançada, começa a chegar aqueles que tinham mais facilidade em entender essas informações, e eles acabavam pegando aquele monte de informação e, puf, jogando dentro do computador, e a coisa começa a andar, começa a funcionar. Quer dizer, professor, isso aí posso fazer um adendo é para o senhor? Vamos lá. Vou fazer um adendo que vai ao encontro aí da sua palavra. Em 1991, eu tive a honra de fazer o curso de datilografia na Escola Santa Rita de Cássia, na Avenida Senador Vergueiro, 2272, lá no 5º andar, acima do Coterra, que era uma escola supletiva aqui de São Bernardo muito conhecida. E um ano depois, porque a datilografia começou a ficar para trás, né, com a chegada do computador. E em 92 eu fiz um curso de MS-DOS, DBase, WordPerfect e Lotus 123. Tudo para fazer na telinha do 286. É ou não é dessa época aí, mestre? Sim, você pegava aqueles disquete pequenininho para encaixar, para alimentar a informação. E, de repente, tinha que colocar os disquetes, porque não dava, não cabia. E hoje você tem dentro de um celular um monte de gigas que você consegue colocar informação aqui 1000 e não tem dificuldade de atrapalhar e a coisa acontece. Quer dizer, é evolução, né? O crescimento que tudo está agilizando as informações. Eu estava lembrando em 1966, eu tinha necessidade de estar falando com a minha matriz. Eu estava em São Paulo e tinha que conversar com a minha matriz em Porto Alegre. Então, o que eu tinha que fazer?
quando era 1 minuto do dia, eu tinha que ligar para a rádio interior, aqui em São Paulo, que era 101, e pedir ligação para Porto Alegre às 8 horas da manhã do dia seguinte. Quando chegava, aí está tudo feito, está tudo avisado, está tudo ok. Quando era 2 horas da manhã, eu tinha que de novo entrar no 101, o rádio interior de Curitiba, para saber se São Paulo tinha pedido uma ligação para Porto Alegre às 8 horas e se tinha passado ali por Curitiba. Ah, tudo bem, passou, legal. Quando era 4 horas da manhã, eu tinha que ligar para a rádio interior de Florianópolis para saber se a rádio interior de Curitiba passou uma ligação para Porto Alegre às 8 horas. Aí eles confirmavam que estava tudo ok. Ah, então tá, então agora eu vou dormir. E quando chegava às 8 horas da manhã, eu levantava meu telefone com toda a dificuldade de falar, com uma sala com tudo cheio de espuma para não ter ruído. Eu ia conversar com o meu pessoal, a gente conseguia conversar um pouco, parava, não conseguia falar de uma vez, sempre com interrupção, e a gente conseguia falar. Quer dizer, hoje nós pegamos um celular, estamos ligando aqui, não estamos sabendo nem com quem nós estamos falando, não sabemos nem onde a pessoa está, e de repente ela está te ofertando alguma coisa lá da Índia e te dando informação, falando em português muito melhor que você, te dando informação, vendo um produto e te falando onde está a empresa que fazia assistência técnica, que está debaixo do teu prédio. O senhor desce do teu prédio, a primeira esquerda, a segunda direita, o senhor vai estar numa loja que tem assistência técnica desse aparelho. Custa XYZ, quer dizer, eu acabo fechando um negócio com ele, eu estou fechando um negócio com um cara da Índia. Quer dizer, realmente isso que acontece no mundo é plano. Quando a gente começa a ler aquele livro e ele começa a te dar toda essa visão do que está ocorrendo hoje. Quer dizer, essa tremenda evolução que ainda tem gente que não acredita que o homem foi à Lua, né? De repente você encontra com alguém que está do lado ali, olha, não acredito que ele foi, porque não tem sombra, ela parou aqui, está indo para lá, está errado, não é? Então ele está querendo te convencer que ninguém foi à Lua. Quer dizer, veja como é que está a humanidade, como é que está o desenvolvimento tecnológico. Quer dizer, o que torna o PNQ algo tão necessário desde o pós-guerra, mesmo na Segunda Guerra Mundial, para os dias atuais e essa evolução absurda da tecnologia e do ambiente, né? E quando nós falamos em PNQ, nós estamos falando na nossa mudança contínua. Nós estamos falando no nosso crescimento contínuo, quer dizer, a todo instante eu sou obrigado a estar mudando alguma coisa dentro da minha empresa. Porque aquele prêmio que eu consegui hoje, no ano que vem, aquele prêmio já não vale mais. Eu tenho que arrumar alguma coisa para que aquela tarefa que eu estou fazendo hoje, ela tenha alguma coisa de relevante para valer pontos, senão não vai valer. Quer dizer, eu vou ficar estagnado, quer dizer, eu tenho que crescer. E nesse ano eu cresci, por isso, por isso, por isso. E o ano que vem, o que eu fiz para continuar crescendo? O que eu fiz para continuar evoluindo? Então, é esse o ponto, quer dizer, a mudança contínua, se eu tenho um PNQ na mão, se eu tenho uma responsabilidade de manter ele na frente, nossa, vai ser uma beleza. Quer dizer, e é exatamente isso que nós estamos nos propondo, no sentido de fazer aguçar dentro dos alunos que assistem a nossa disciplina e também aqueles profissionais que estão dentro da empresa se interessem em tentar buscar esse aprendizado para tentar implementar dentro da organização, tá? Que esse plano ele não serve só para as grandes empresas, ele serve também para minúsculas empresas, e às vezes para aplicar dentro de uma empresa pequena é muito mais fácil, porque você não tem todo o aprendizado que você tem que dar numa empresa de 10 mil funcionários. Se você tem uma empresa de 100 funcionários, você consegue explicar numa semana para aquela turma todos os critérios.
Agora, se você tem 10 mil, você tem que dividir os 10 mil em 100, para a cada momento você dar 100, 100, 100, 100, 100, 100, até chegar naquela atingir. quantidade de Entendi. 10 mil, até atingir aquele aprendizado. Então, é isso que nós precisamos mostrar para esse público que nos escuta, a necessidade de ele querendo estar numa motivação contínua, dele estar num crescimento contínuo dentro da organização. Ele precisa realmente estar envolvido com todas as artimanhas do PNQ para continuar trabalhando dentro das ferramentas que ele exige, das ferramentas que ele pede. E assim a coisa vai acontecendo. Então, uma proposta que eu tinha para fazer hoje, o grande Minotti, é que nós temos dois itens que nós temos que estar analisando. Primeiro, a situação do próprio PNQ. O que é esse tal de PNQ? Quais são as informações que nós temos que estar pegando para conseguir fazer os manuais, para que esses manuais consigam chegar até os avaliadores? E outra condição que eu tenho que passar é também como é que eu posso ser um avaliador. O que eu tenho que fazer para ser um avaliador do próprio prêmio PNQ? Então, eu estava dividindo em duas etapas: o avaliador e o próprio PNQ. E, praticamente, para fazer junto, vai ser muita informação que nós vamos ter que passar. Então, eu gostaria de sugerir para você, para a gente conseguir trabalhar dentro do plano de avaliação, encerra hoje com o avaliador o que ele tem que fazer, como é que ele consegue entender o processo para ele entrar, todos os artifícios necessários para ele ser cadastrado como um avaliador, todas as tarefas que ele tem na hora que ele está fazendo essa avaliação, e lá na frente nós vamos estar dizendo, lá no dia seguinte, nós vamos estar trabalhando em cima de como montar esse manual. O que ele tem que fazer para montar isso, que é o manual que vai cair na mão do avaliador para ele começar a trabalhar. Perfeito, perfeito. Eu topo, já topei. Sua presença aqui é uma honra. Eu estou dentro. Então, vamos lá. Então, vamos em frente. O que a gente, como uma primeira condição, o que é o avaliador de um prêmio nacional da qualidade? Quer dizer, o que essa pessoa precisa fazer para ele conseguir ser um avaliador? Muito simples. A primeira coisa que ele tem que fazer é se cadastrar no prêmio. Como é que ele vai fazer esse cadastro para entrar dentro desse prêmio? Ele vai estar sondando dentro das organizações que dão esse prêmio, que é o PNQ, você tem o Prêmio Nacional da Qualidade, você tem o IPEG, que é o Instituto Paulista da Qualidade e da Gestão, tá? Que é o PPQG, que ele trabalha dentro da qualidade e da gestão das empresas paulistas. Tá? Você vai ter também aqui em São Paulo o prêmio municipal, você vai ter aqui em São Paulo também o prêmio do SEBRAE, que ele procura estar incentivando o microempreendedor, no sentido de valorizar ele com 100 pontos, com 50 pontos, com 200 pontos, quer dizer, pontuação muito baixa, mas somente para que ele consiga ter interesse de entrar dentro do prêmio, de entrar dentro desse conceito de qualidade, dentro do que significa essa tal de qualidade e como eu tenho que evoluir. E no momento que eu entro num PPQG, que é o IPEG, que eu vou ter uma empresa de maior porte, eu vou entrar num PNQ, eu tenho grandes organizações, aí eu tenho prêmios até prêmio de 500 pontos, 750 pontos, 1.000 pontos. Então, isso aí, a cada momento que segue esse crescimento de pontos, eu tenho a minha dificuldade para conseguir chegar. Então, isso aí tudo é montado, tudo isso aí é preparado dentro daquilo que você precisa, dentro daquilo que você quer, dentro do porte da sua organização. E assim a coisa vai andando, assim a coisa vai desenrolando.
Então, o que a gente tem que estar fazendo para a gente conseguir se cadastrar? A primeira condição que a gente tem é aguardar uma publicação desses prêmios da chamada das organizações. Certo. Então, eu vou estar chamando a organização aqueles que se candidatam ao prêmio da qualidade desse ano de 2021, já podem fazer as suas inscrições. Então, a empresa vai lá, um banco, vai lá uma empresa de grande porte, vai lá e se inscreve. Ela tem interesse em estar participando desse prêmio, porque traz vantagens, às vezes não vantagens financeiras, mas ela vai trazer por trás uma vantagem financeira, porque começa a te dar aberturas, começa a te facilitar a exportação, começa a te facilitar a entrada de novos fornecedores, enfim, você consegue ter mais acesso a esse prêmio que é passado. Essa Então, chancela, mestre, essa chancela do Prêmio Nacional da Qualidade, além de trazer a notoriedade, né, a empresa se torna muito mais credibilidade de mercado, porque impacta também no que chamamos hoje de branding, né? A marca da empresa passa a ter uma exposição e uma força muito maior do que ela já tem, né? Ela vai conseguir ter muita facilidade dentro de novos créditos bancários, ela vai ter acesso à exportação, vai ter acesso a outros mercados difíceis de se entrar. Que legal. Com essa marca já começa a facilitar a vida dele, né? Então, isso aí é tranquilo. Então, o que acontece nesses prêmios? Eles têm um determinado curso que é feito. E dentro desse curso, eles já balizam o que você tem que fazer dentro das organizações. O que você tem que olhar dentro das organizações para conseguir fazer as avaliações. Então, essa empresa vai estar fixando para você um dia que vai fazer esse curso e você vai pagar uma taxa, eles cobram isso aí não é gratuito, eles cobram, você vai pagar essa taxa e vai, então, se ingressar e vai estar aparecendo professores que conhecem, que têm muita visão, tá? E vai estar tocando. Sempre que eu fiz os meus cursos, eu consegui encontrar dentro do curso professores que foram meus amigos de universidade. Tá? Nós encontramos, por exemplo, uma Roseli Gaeta. Roseli Gaeta, para você ter uma ideia, ela está dentro do PNQ desde 1988. Auxiliou diretamente na nascente mesmo, né? Total. E a coisa começa a entrar na área de treinamento perto da faixa de 2004, por aí, e ela entra em 1998 para se adequar, para verificar o que estava acontecendo ali. Encontramos também nessa linha, que também me orientou, professor Silvio Olivo, tá? Também que entrou lá desde o início do PNQ até então. E também o professor Fábio Gomes. Fábio Gomes era um diretor que nós temos dentro da Unip. Tá? Parece que agora ele se desligou da organização. Mas ele também era uma pessoa-chave no sentido de orientar. Inclusive, para nosso governo, a Unip era uma das únicas universidades que tinha o PNQ como linha de ação dentro de todos os cursos dela. Se você olhar as ementas, você vai ver que ali tem processo sistêmico, tem uma série de detalhes ali que pede em cada disciplina, que é exatamente os fundamentos do PNQ que está embutido ali. Tem Dizer, aderência, né? Isso aí ajuda muito forte o aluno de administração, né? Com certeza. Que facilita isso. Então, veja, nesse curso, nós vamos ter uma visão muito forte de tudo aquilo que tem que ser feito. No momento que é feito esse curso, normalmente são 2 dias que você faz o curso.
fazendo esse curso, você está automaticamente preparado para servir de avaliador. Isso aí, então, esse nome vai lá para o órgão que está patrocinando o curso, você pagou, mas já está lá à sua disposição, e está aguardando que as empresas façam a solicitação para ser avaliadas. Certo. E no momento que é feito essa avaliação, já então é separado quem são, qual o grupo que vai participar dessa avaliação. Então, você vai ter um grupo de avaliadores que estão entrando, que não sabem fazer essa avaliação. E junto sempre vai ter um avaliador sênior. Então, junto à equipe, avaliador sênior e também os outros avaliadores vão se unir. Lógico que o sênior vai estar dando toda A diretriz, né? Ele vai tirar todas as dúvidas que existem entre os avaliadores, ele vai estar tirando e vai estar tocando o trabalho para frente. Então, nós vamos ter aí quais são as empresas que realmente vão pedir esse curso. É o IPEG, que é o Instituto Paulista da Excelência da Gestão. Vai ter o PNQS, que é o Prêmio Nacional da Qualidade de Saneamento. Tá? Essa aí ainda era uma que não cobrava, tá? Para fazer esse curso. Ela patrocinava inteiro. Tem o próprio Legal. PNQ, tem o Sebrae de Educação Empreendedora, que é organizado pelo Sebrae, mas tem o apoio do IPEG. O IPEG vai estar sempre por trás, acompanhando os avaliadores e colocando os avaliadores nas organizações, mas é o Sebrae que vai estar coordenando isso. Inclusive, ele não pede nem relatório, ele simplesmente pede para a empresa entrar no site, e no site ele preenche as informações necessárias para dar andamento naquela avaliação. É uma coisa legal, mestre, que eu consegui estudar, é que como o PNQ, né, com base no modelo de excelência da gestão, ele é considerado até certo ponto muito complexo para as pequenas, né, micro e pequenas empresas, essa parceria do IPEG com o Sebrae e a Fundação Nacional da Qualidade deram origem ao PEG, que é o Programa de Excelência da Gestão, exatamente com o Sebrae sendo o braço direito e levando adiante essa melhoria contínua nas organizações fundamentadas no modelo de excelência. Então, isso daí tem, até hoje, né, está sendo muito disseminado e tem um peso muito grande no resultado que as empresas estão tendo. Isso me deixa muito feliz de ter estudado, junto ao professor Ademir Antônio Ferreira, meu eterno orientador lá no mestrado em administração, que também nos oportunizou uma palestra com o professor Pedro Luiz de Costa Neto, um daqueles professores maravilhosos que chancelaram o International Standardization for Organization aqui no Brasil. Isso é muito importante. E um ponto-chave que o Sebrae coloca é que não tem muita exigência. O que ele quer é que o pessoal realmente entenda o que é esse tal de qualidade. Exato. Para que serve isso? Qual é o interesse dele em tentar verificar aquilo que é feito dentro do PNQ? E aí, então, através dessas práticas intensivas, está se tendo práticas relevantes, a empresa vai mudando a condição dela, ela vai mudando toda a característica dela. Isso aí é o que vale dentro desse prêmio. Uma outra coisa que é importante, esse trabalho sendo feito dentro do PNQ é um trabalho voluntário. Ninguém te paga nada para você fazer uma avaliação. E você vai ter que se movimentar, vai ter que ir até a empresa. Se você trabalha, você vai ficar fora, tá? Você vai ficar fora do trabalho, mas eles te pagam todas as despesas que você tem. Certo. Se você tiver que sair daqui e ir para Manaus, você vai no melhor voo, você vai ficar no melhor hotel, você vai no melhor restaurante, você vai ter carro para translado para todo lado, ele vai estar te pagando,
sem problema. Mas é um trabalho voluntário. Tá? Olha Além de ser só. um trabalho voluntário, é um trabalho altamente confidencial. Você assina uma carta dizendo que você não vai dizer para ninguém o que você está fazendo. Vai dizer nem na tua casa onde você vai. Você só tem condição de chegar no local de destino, ligar para a tua família e dizer, olha, eu estou aqui e Sim, vou ficar uns 3 dias aqui. Qualquer problema que você tiver, você liga aí, fala com fulano de tal, que ele vai passar o recado. Então, você já percebe o porquê disso. A responsabilidade que tem um avaliador nessa avaliação do prêmio. sem E, de dúvida. repente, qualquer momento que alguém souber que você vai fazer um prêmio e é um parente teu, é um amigo teu, você já entra em conflito. Com E você certeza. entrando em conflito, você não pode mais fazer avaliação daquele prêmio, porque aí começa a ver que existe interesse sendo jogado na frente. Então, isso aí é importante. Voluntariedade e também a gente ser um trabalho altamente confidencial, E imparcial. imparcial. Bom, uma vez isso feito, eu já estou preparado para ser um avaliador. Certo. E eu estando sendo preparado para ser um avaliador e já estou com o meu nome dentro do PNQ, o PNQ está esperando chegar às empresas, e as empresas também têm uma função séria de receber um manual e adequar a organização dentro daquilo que o PNQ está pedindo, e ele vai colocar tudo aquilo que pede no manual, ele vai estar escrevendo e vai estar colocando num TCC, num, Certo. num É verdade. trabalhão que vai ser dado para o voluntário. Então, ele está dando para aquele avaliador. Deu na mão dele, aí ele estabelece, bom, qual é o porte da empresa? Eu tenho que mandar quantos avaliadores para essa empresa? É 3, é 5, é 10? Define. Quantos sênior vai ter que ir junto? É um sênior só, 2 sênior? Então, ele estabelece a quantidade de pessoas que vai estar A equipe de dentro, trabalho, né? A formatação da equipe de trabalho para dar o suporte para que seja bem feito. monta a equipe de trabalho. Então, ele pega e já separa os cadernos, que a empresa é obrigada a mandar para eles. Ele separa aqueles cadernos e manda um para cada um, através de correio, carta registrada. Você tem que assinar e você guarda aquilo lá para fazer o teu trabalho. Então, no momento que você tem esse material na mão, você faz uma avaliação dentro do conceito que você aprendeu e dentro dos conceitos que estão dentro daquele manual que o PNQ te passa. Tá? O manual te mandou um relatório para a empresa, um manual, você adequou, você escreveu tudo o que você faz, você fez um relatório, mandou para o PNQ separou e mandou para cada avaliador. Certo. Mandando esse material para todos os avaliadores, eu vou fazer uma avaliação e vou dar minha nota. Ok, acabei dando minha nota. No momento que eu dei a minha nota, cada um também teve oportunidade de fazer o mesmo trabalho de avaliação. E aí, o que vai estar acontecendo? Apliquei a nota, dei a nota. E aí, então, eu estou aguardando para que a gente se reúna, toda a equipe se reúna um dia antes de estar indo na organização. Certo. Se a organização é fora de São Paulo, nós montamos um esquema para estar lá no dia anterior, no Hotel X. Todos se destinam até lá, e lá, então, é feita uma reunião e vamos discutir aquilo que nós avaliamos. Cada um está dando a sua nota. Quanto você deu nesse quesito? Quanto você deu nesse quesito? Ah, dei 60. Eu dei 30. Por que você deu 30? Eu dei 30 por isso, por isso, por isso. Aquele que deu 60 ou concorda, ou ele volta, ou concorda com 30, ou ele vai tentar envolver a pessoa para subir para 60, para ficar a mesma nota. Não Olha pode, só. nós não podemos sair de lá com notas diferentes. Então, Agora, deu existe esse dúvida. comitê, professor,
esse comitê de avaliadores, eles têm o mesmo caderno enviado, né, com todas as informações, Todos eles iguais. fazem o mesmo curso, o mesmo Mesma coisa. treinamento para se capacitar e depois colocam as suas opiniões particulares em comitê para que seja um consenso do Prêmio Nacional da Qualidade, é isso? Isso. Ele vai analisar aquele relatório baseado naquilo que o PNQ está pedindo. Certo. Essa prática, ele coloca aquilo que o PNQ pediu, essa prática eu preciso, ele colocou, merece 30 pontos, legal. Agora, o outro não viu que tinha essa prática e deu 0. Ué, mas você não percebeu que não tinha essa prática? Essa prática está aqui, ó. Quando ele está relatando isso, essa é a prática que está dizendo no manual, na página tal, tal, tal. Ah, legal, então eu vou alterar aqui. De 0 eu vou passar para 30. Ok, fechou. Ficou na mesma condição, na mesma nota. Daí a importância do comitê, até para que não sejam feitas injustiças na avaliação. E você tem o teu líder, que é o sênior, que vai estar tirando qualquer dúvida. Que legal. De repente está se discutindo, tem dúvida, vamos resolver, vamos tocar para frente. Certo. E vamos ver o que vai acontecer. Então, essa reunião existiu antes e o pessoal já fez a consolidação. Quer dizer, aqueles dados têm que estar exatamente igual. Se não tiver igual, o que vai acontecer? Eu tenho 30, o outro tem 0. Não conseguimos chegar num acordo. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um X para verificar na empresa. Ok. Em loco. Então, nós vamos ver em loco o que aconteceu. Vamos ver na empresa o que está acontecendo ali. Quem tem razão, quem não tem. E, de repente, você entra na empresa, aquela pontuação valia 60. Mas a análise foi dada uma pontuação de 30, um deu 30, outro deu 0, mas valia 60. E, de repente, dentro da empresa, ele faz aquilo para ter o máximo de pontos, que é o 60, mas ele ficou com receio de escrever. Olha só. Então a função do avaliador é verificar se aquilo que está escrito é verdade. Ninguém está desconfiando de ninguém. É para saber se é verdade aquilo que ele escreveu. É verdade? Atende o requisito? O requisito merece os 60? Então, todo mundo altera e passa para 60. Então, ele começa a ter um número 60 dentro da planilha. Professor, eu não sei se eu estou falando, se eu vou fazer uma pergunta para o senhor, e eu não sei se é o momento certo, mas é o que veio em mente. Nós que trabalhamos com a administração, eu já tive a oportunidade de trabalhar no Banco Bradesco, né, uma das empresas que teve, assim, em N situações ISOs, né, em processos internos, em processos financeiros, e eu participei e acompanhei de agências. Agora eu vou fazer uma pergunta a título de Brasil. Muito se fala que essas certificações, que as avaliações que são feitas, não só da ISO 9000, 14000, 18000 e etc., mas também com o Prêmio Nacional da Qualidade, muitas pessoas desconfiam e não dão crédito para isso. O senhor que foi lá no olho do furacão, que implementou, que avaliou, que fez todo esse processo, isso acontece de fato no Brasil, professor? Real. E nós temos a nossa equipe ela tem condição, por exemplo, de chegar na empresa, se houver alguma artimanha de tentar comprar alguém, de tentar dar um presente mais forte, simplesmente nós vamos dizer não. Que sensacional. E se houver insistência, nós vamos pegar nossas malas e vamos dizer, olha, nós estamos comunicando a central do PNQ, nós não vamos fazer a avaliação da sua empresa, nós estamos indo embora. Por favor, o senhor faça a nova inscrição. Olha que sensacional isso. Isso é muito sério esse trabalho. É muito... O pessoal vibra muito quando você está dentro da organização. Aquela história de pintar fábrica, que você já ouviu falar muito,
pintar fábrica, pintar escritório, é Sim. exatamente isso que acontece. Quando a gente chega lá, nós somos recebidos como um rei. Uma revolução, né? O pessoal coloca tapete vermelho para tudo quanto é lado, para te receber dentro da organização. Tá? Olha só. Então, essa do prêmio realmente é sério. As empresas, na hora de receber um prêmio desse, às vezes está partindo para uma IPO, às vezes está partindo para a venda da organização para fora. Olha Algum só. investidor está chegando. Então, o pessoal, sabendo que você participa do prêmio, você começa a ser uma empresa impessoal. Você realmente tem que dar aquele resultado, que aquele resultado é marcado, é cravado. Então, eles começam a acreditar na organização. E, normalmente, os donos dessas organizações estão sempre fora do negócio. Eles nunca estão junto do negócio, eles estão fora. Normalmente, é um CEO, normalmente é um presidente contratado que está trabalhando dentro de uma empresa. Sim. E, de repente, se ele tem um plano desse, o pessoal da matriz começa a confiar também muito forte na gestão, porque é o prêmio da qualidade e da gestão, quer dizer, ele valoriza a gestão, que realmente está sendo trabalhado em cima daquilo que é proposto, aquilo que está sendo feito. Que Então, sensacional. ele consegue receber relatórios diários daquilo que está acontecendo. Aqueles relatórios que você coloca debaixo do teu vidro da mesa e começa a analisar a organização. Você A já sabe gestão qual é na o veia, departamento, né? A qual é gestão o na veia. departamento que você tem que chamar para poder conversar com o gestor, para saber o que tem que ser feito naquele item para melhorar aquela performance. Aquele indicador está com problema, aquele indicador não está dando certo. Pô, você programou um volume X de crescimento e não está acontecendo. E aí você consegue provar que a tendência é acontecer, porque nesse mês deu 0,1, no outro mês deu 0,2 a mais, no outro mês deu 0,3 a mais. Pô, então está tendo uma tendência de crescimento. Pô, mas é uma porcaria, eu quero chegar a 10% de faturamento e você está crescendo a 0,1 por mês, pô. Olha Mas só. tem uma tendência de crescimento. Então, nesse ambiente não tem briga, nesse ambiente não tem desespero de eu estar forçando o CEO a tirar a produção e a produção não sai. Ela não sai aquele 100% que eu quero, mas saiu 88%. Puta, tá bom para mim, pô. Que eu sei que no outro mês vai para 87, outro vai para 88, outro vai para 89 e a coisa vai deslanchando. Que Então, legal. pode acreditar, o negócio é para valer. E as empresas que vão tirar um prêmio, ela pega um prêmio primeiro de 200 pontos, ela não se contenta em ficar aí. Quando termina, ela já começa a se preparar para ir para 300. Ela começa a se preparar para ir para 500, 700, até 1.000. E assim vai acontecer. E pela relação de empresas que a gente vai conseguir, talvez nosso próximo encontro, nós vamos Sim. passar uma série de organizações, nós já vamos perceber as organizações que ganham esse prêmio e organizações que conservam o prêmio. Para tocar. Ah, tem esse detalhe. Uma Tem. coisa é ganhar o prêmio, a outra E coisa depois é conservar. manter o prêmio. Como uma ISO também, né? Se tem a certificação agora, você consegue manter a certificação? É Que aquilo que a gente legal. estava dizendo. Se você tem uma prática que você faz dentro da organização, no outro ano, essa prática não vale mais como crescimento. Então, eu tenho que criar uma outra prática para chegar a 60 pontos. Então, aquela que eu já fiz morreu. Ela ficou ultrapassada e logo deve Já ser passou. atualizada. E aí eu tenho que... É exatamente a mudança contínua. Então, eu sou obrigado a mudar, eu sou obrigado a ter criatividade, eu sou obrigado a mudar a minha forma de pensar para crescer. Então, eu acredito Vamos que lá. o tema do nosso podcast, Gestão, a Mudança é Constante, acredito que pode até ter um título melhor, mas esse aí veio a calhar, hein, mestre? Está aí. Mudança contínua, quer dizer, eu tenho que estar fazendo isso. A própria Toyota, quando fala em mudança contínua, é todo um trabalho que tem que ser feito e mudado a todo instante. Vamos lá. Sensacional. Vamos lá.
Então, aqui, ele faz a avaliação, avalia. Eu fiz uma memória para a gente não se perder, porque isso aí é muito detalhe, como a Com pergunta que você certeza, fez, com é certeza. muito detalhe, então eu fiz uma memória aqui para facilitar Tá bom, o nosso momento. tá Aqui eu ótimo. tenho, avalia dentro dos pareceres válidos do PNQ, dando notas para os quesitos, aplicando a nota que mostra que a organização atendeu ou não os quesitos solicitados. Depois, antes de ir para a empresa, existe uma reunião da equipe para consolidar as pontuações. Quer dizer, eu vou me reunir com a equipe e nós vamos Sim, é o consolidar e comitê, faz o vamos dar a comitê. pontuação. Tá, Um item importante, a pontuação de todos os avaliadores devem fechar igual. ok. Coerência, né? Coerência. Se não tiver, nós vamos ter que guardar esse ponto para discutir em loco. Em Certo, loco, nós vamos ver o que aconteceu para poder mudar. perfeito. Caso não feche, existe o debate para consensar o ponto. Então, vamos estar discutindo entre todos, nós vamos estar discutindo com o avaliador sênior. Se tiver dúvida, nós vamos estar pedindo recursos externos para poder tirar uma dúvida maior. Sempre vai ter algum cara de plantão que vai poder te dar essa visão, e assim a coisa vai acontecendo. Certo, Havendo divergências, fica a pontuação para ser dada em loco. perfeito. Então ele vai estar dentro da sala, e então ele está pegando os pontos, e ele vai falar, bom, esse item aqui está em que setor? Esse aqui está no setor de processos. Então, vamos lá no processo. Então, vamos lá no processo e vamos abrir, Decompor, né? Destrinchar, decompor. vamos destrinchar tudo acontecendo dentro daquele setor. Então, eu vou pegar uma ordem de serviço, eu vou verificar que hora que chegou essa ordem de serviço, Sim, eu vou verificar quem é que fez o serviço, se foi funcionário da própria empresa, se for se foi um terceirizado. funcionário de terceiro, esse funcionário de terceiro tem autorização para estar dentro da empresa, eu vou lá buscar documento para checar, realmente ele entrou porque ele tem autorização. Se não tiver, eu já vou colocar uma nota baixa lá. Espera aí, está entrando alguém para fazer o serviço, mas ele não é autorizado a entrar dentro da empresa, não tem documento hábil para fazer isso aí. Olha Então, só. já vai facilitando. Realmente, o prêmio é muito exigente, o pessoal é muito forte no sentido de estar valorizando. E esse caso que tem do trabalho confidencial, de nós não aceitarmos premiação. Não podemos aceitar, para você ter uma ideia, uma caneta. Sim, Eu fui fazer qualquer. uma avaliação numa empresa, o pessoal acabou trazendo um monte de bombom que ele fez em casa. Cara, olha, vocês vão me desculpar, mas eu fiz em casa, minha esposa fez, estou te trazendo, Olha aí. colocou na mesa. Olha, nós comemos cada um e ele trouxe um monte, nós tivemos que deixar dentro da mesa, na hora que Certo. nós fomos embora. Não pudemos aceitar. Quer dizer, o que é isso aí? A valorização. Exato. Uma E ética outra, muito grande, né, mestre? Uma ética é, muito grande, né? a responsabilidade é muito forte. Sim, E também pelo porte da organização, quem montou claro, isso, quem claro. autorizou isso. E essa fundação foi montada dentro de uma exigência nacional, e esse negócio vinha de outras partes do mundo. Você vê que o negócio começa em 1946, 1950, para chegar agora a 2000 e pouco, a coisa se fortalece aqui, né? É Então, isso aí. seguiu toda... Antes de ir para a empresa, existe uma reunião da equipe para consolidar as pontuações. A pontuação de todos os avaliadores deve fechar. Caso não feche, existe o debate para concessar o ponto. Havendo divergências, fica pronto, para resolver em loco. Uma vez padronizado ou não a pontuação dos elevadores, segue rumo à empresa. Quer dizer, está tudo ok? Resolvemos nosso problema? Amanhã está Bora tudo ok? visitar. Podemos ligar para o cara e dizer que está tudo ok? Tá, então tá, vamos ligar para ele, que nós já pré-agendamos essa visita, e nós vamos para a empresa. Chegamos na Legal. empresa, a primeira coisa que vai acontecer
nós vamos para uma determinada sala, onde está toda a diretoria, está o presidente, que ele que tem que startar esse negócio, e ele vai dizer que concorda com aquilo que nós fizemos ele vai estar aceitando, e que ele espera o nosso resultado realmente para o desenvolvimento da empresa dele. Então, tem lá umas conversas de um lado e de outro, e o nosso sênior também vai fazer a colocação. O que realmente ele veio fazer, que ele está trabalhando em cima de um determinado relatório que foi montado pela empresa. Esse relatório está aqui, mostrou o relatório para o cara, e todos os avaliadores com o mesmo relatório, e ele vai estar mostrando o trabalho que vai ser feito, o tempo que nós vamos demorar lá dentro, quanto tempo nós vamos estar exigindo dos funcionários, e pedimos liberdade para ele permitir que nós façamos isso junto ao pessoal. Certo. E aí deu liberdade para toda a diretoria que está em volta, para a gente poder entrar em qualquer departamento, verificar o que a gente quiser, verificar coisas que é segredo para a organização, nós podemos ter abertura para verificar. E assim, na empresa, é feita uma reunião de chegada com todos os membros da organização, inclusive seu presidente, apresentado todos os setores da organização. Aí eles explicam, porque muitas organizações, dentro do prêmio, tem aqueles critérios. Claro. E tem muitas organizações que não deixam na cabeça de uma pessoa só. Certo. Ele pega o critério liderança. Esse aqui Fica é o gerente da liderança. Mercado, esse aqui é o gerente do mercado. Então, cada um entende de uma coisa. Então, certo. na hora que tem um problema de liderança, nós vamos lá. Aquele que fala de mercado, que fala de clientes, é um outro. Então, na hora que tem um problema, nós vamos lá falar com ele e ele vai dizer para nós o que realmente ele está fazendo. Então, as empresas fazem isso para facilitar o treinamento. Então, qualquer pessoa que tem algum problema com o mercado, vai lá conversar com o gerente, que o gerente já dá toda a coordenada para ele em cima do PNQ, em cima do processo PNQ. Então, não tem aquela do eu entendo disso, eu vou falar sobre isso e todo mundo tem que seguir a minha orientação. Não, é aquilo que o PNQ está te mandando fazer. Então, ele é um expert dentro disso, ele conhece todo o processo. E ele tem uma gerência chamada mercado. Essa gerência chamada mercado, essa gerência chamada liderança, são tudo vinculado ao PNQ, que é o interesse dele em fazer com que a empresa se adeque a esse processo. Que legal. Então, vamos lá. Aí nós temos a liderança, a estratégias e planos, o clientes, sociedade, processos, pessoas... Estratégias e planos. Estratégias e planos. Aí nós temos pessoas, resultados e informação e conhecimento. Aí fechando os 8 critérios principais, e se não me engano tem o guia de autoavaliação que é optativo, não sei se ele já se tornou obrigatório, que é quando se cria um comitê dentro da empresa mesmo para continuar se autoavaliando antes de vir a avaliação externa. Acho que é isso, né, mestre? Aí, depois que saímos dessa reunião, vai para a sala de trabalho, ele já define um lugar para a gente coloca uma mesa, te dá um telefone, te dá caneta, te dá alguma coisa para você trabalhar e você utiliza aquele ambiente. Na sala de trabalho, normalmente isolada para a equipe de trabalho, é proibido receber brindes ou mimos. Tudo que for colocado nas mesas pelas empresas devem ser deixadas no mesmo lugar e não levarem embora e iniciados os trabalhos. Quer dizer, isso aí já é definido, quer dizer, ninguém leva nada para casa, vamos deixar tudo aí e acabou. Depois a gente tem um processo de averiguação. Todos os pontos divergentes na reunião de consolidação dos avaliadores são vasculhados para entender o que está sendo dito no relatório. Então, eu vou pegar o relatório,
vou dissecar aquilo que foi passado e vamos ver a divergência que deu, vamos pegar as pessoas responsáveis e vamos analisar em loco o que está acontecendo. E vamos analisar o problema e resolvemos o problema, acertamos, voltamos e colocamos, abrimos o relatório, que agora esse relatório está dentro do sistema. Então, o pessoal já abre o sistema, já tem a senha da pessoa que está mexendo, e ele vai lá e já faz as observações em loco, né? Já faz a observação e já dá a avaliação dele. Então, pode Perfeito. ser feito, não pode ser feito, o ponto é esse, o ponto é aquele. E, no final, faz o fechamento do... Aí é definido também qual foi o prazo que iria ficar. Normalmente, dependendo do porte da empresa, fica 3 dias, às vezes 5 dias. Essa empresa que nós fizemos avaliação, nesse momento, nós ficamos 5 dias dentro dessa empresa. Caramba, e aí uma semana toda. Uma semana. Agora eles estão procurando reduzir para 3 dias. E teve uma empresa que nós pegamos várias filiais. Nós tivemos que ir em São Bernardo, nós tivemos que ir em Santo Amaro, nós tivemos que ir na Penha para avaliar as empresas que pertenciam àquela regional, com várias regionais. E nós tivemos que ir em todas elas para checar determinadas informações. E é o que ajuda, é o que vale para deixar esse prêmio realmente fiel. E vamos acreditar neles, né? Com certeza, com certeza. Aí, após esses 3 dias, que foi feito todo esse trabalho, todo esse levantamento, todo esse ajuste, é o dia da partida. No dia da partida, o que nós fazemos? Aí nós avisamos o presidente, dizendo para ele: presidente, nós, a tal hora nós vamos sair e nós precisamos conversar com o senhor. E aí o que faz? Todo mundo que foi na primeira reunião volta. E aí nós vamos para essa reunião e vamos dizer tudo o que nós fizemos, mas sempre em caráter confidencial. Nós não vamos dizer nota para ninguém, que o pessoal está querendo saber a nota. Está todo mundo desesperado, porque o trabalho deles foi insano. Eles já estão há quase 1 ano trabalhando para conseguir ter esse relatório pronto, para ter essa avaliação para ser feita. Então, ele quer saber do resultado. Então, o resultado, boca de siri, não dá para ninguém o resultado. Esse resultado vai ser passado no relatório e nós vamos estar dizendo para eles tudo isso que está sendo feito. Falou, verificamos a pontuação foi até que legal, foi boa. Tá? Então, nós vamos estar passando para a nossa central central vai estar conversando com vocês, então, a respeito. Depois que saiu, então, aqui fala, reúne-se toda a diretoria, inclusive CEO ou presidente e o avaliador sênior, relata que finalizou o trabalho e que estará enviando para o escritório central do prêmio os resultados. Ok, ele fez isso aí. Saindo daí, o grupo se reúne de novo. Ele vai lá para o hotel, que está todo mundo hospedado, nós estamos levantando acampamento, todo mundo com mala, está todo mundo indo para o hotel. Vamos se reunir e vamos conversar. Vamos abrir o relatório dentro do site e vamos colocar as nossas notas, que nós já fizemos no rascunho. Vamos colocar e vamos atualizar a informação. O grupo se reúne no hotel que estão hospedados, redige o relatório final e envia para a central do prêmio através da internet. E fim da nossa missão. A missão dos avaliadores. Sim, agora, sim. O avaliador sênior, ele fica vinculado ainda ao prêmio até que o escritório central pegar, analisar e verificar se não existem dúvidas. Se não existem dúvidas, tchau. Todo mundo pode ir embora para casa e fica resolvido. Avaliador sênior fica à disposição do escritório central para esclarecimento sobre as dúvidas e finaliza o processo. Aí, após acabar tudo isso, o pessoal todo alucinado para saber nota, para saber como é que vai fazer, aí a central do PNQ faz o seguinte, a central do prêmio convoca todos os participantes do prêmio do ano. Quer dizer, todos aqueles que foram avaliados dentro do ano é convocado por uma confraternização. Essa confraternização, às vezes, é num teatro, é num local amplo, onde tem orquestras, o pessoal
conversando, e o pessoal vai dizer das suas práticas, o que ele fez dentro da empresa dele, que pode melhorar a qualidade de outras empresas, enfim, tem um trabalho de confraternização e Uma ele vai... disseminação das melhores práticas daquele período que foi avaliado. Aconteceu, exatamente. E aí, ele vai, num determinado momento, ele vai dizer quem é o vencedor. O vencedor foi a empresa tal. Puta, aí você imagina a correria, você imagina a A gritaria que vai... explosão, né? Aí é festa total, né? Aí é tranquilo. Então, basicamente, era isso que a gente precisava passar para o pessoal que tem interesse em ser avaliador. E também para aquele pessoal que tem interesse que a sua empresa é avaliada. Então, Sim. ele pode até, lógico que vai ser conflitante, mas na hora que ele começa a montar esses relatórios, é normal que as empresas coloquem os seus funcionários para fazer curso também. E eles saem para avaliar outras empresas, não pode avaliar a empresa dele, mas ele pode avaliar outras empresas. Então, é comum você estar avaliando uma empresa e, de repente, lá dentro tem um cara que foi avaliar uma outra empresa num outro local, tá? Que fez, às vezes, até o mesmo curso junto contigo. Bom, uma outra dica muito importante dentro dessa avaliação. Esse aqui, o processo todo já passei. Tá. Agora, uma outra dica muito importante que é importante para a gente poder incentivar o pessoal que participe disso. Para vocês terem uma ideia, eu fui conhecer um equipamento dentro de um prêmio desse, um equipamento que foi conhecido num ano que eu fui fazer avaliação nessa organização, e só fiquei sabendo, através de jornais, depois de quase 10 anos. Eu fiquei sabendo que essa informação estava sendo extraída de um equipamento XYZ que eu conheci fazendo avaliação. Olha só. É um aparelho que consegue medir, por exemplo, ele vem aqui na minha casa, é tudo por internet, satélite. Ele faz uma checagem dentro da minha casa e sabe tudo que tem aqui embaixo. Olha só isso. Ele sabe se tem fio, ele sabe se tem algum posto que foi enterrado, um tanque enterrado aqui embaixo de casa. É como se fosse um scanner. Ele faz um scanner de tudo que tem abaixo de você. Para tomar uma decisão em cima de estrada, em cima de iluminação, e eu consigo ver esse equipamento. Então, uma dica muito forte que eu dou, esse pessoal que faz esses cursos, eles começam a formar o clube dos avaliadores, e são normalmente pessoal que está envolvido dentro dos controles de qualidade dentro das organizações. Então, existe o contato. E, de repente, eu tenho um software que eu vou funcionar ele na minha empresa e acho importante, eu convido meus amigos para participar. É uma corrente da gestão ali, da excelência da gestão. É uma corrente muito forte que se forma em cima disso. Então, é muito importante que a gente vá fazer esses cursos e comece a perceber quem são essas pessoas. E, lógico, que no momento que você está indo visitar uma empresa, você tem que abrir a tua empresa também. É verdade. Então, você tem mútuo, que ficar esperto, né, com isso. É mútuo, né? Eu trabalhei numa empresa que eu tinha que... Uma vez eu fui pedir material emprestado do cara, porque o meu fornecedor não me entregava, e como eu era de logística, suprimentos, eu tinha que trabalhar, minha empresa tinha que produzir, tinha que tocar. Eu fui lá e pedi para o cara, bicho, me arruma essa peça aqui que está para semana que vem. Ele falou, Luiz, o que você precisar, vem aqui, entra no meu almoxarifado e pega o que você quiser. E olha leva. Só! Se eu falasse para o meu presidente, ele mandava para a rua. Se eu falasse para ele, não podia, de jeito nenhum. E eu fiz isso, peguei, toquei a minha empresa, na hora que chegou o meu produto, eu levei para ele, agradeci, muito obrigado, e a coisa rola tranquilo até hoje. É a política da boa vizinhança. Sim, então, sim. Fica gravado isso para que o pessoal perceba. Esse clube dos avaliadores é muito importante, da qualidade. Então, a gente forma esse conjunto para poder estar
indo atrás e vendo tudo que tem de novidade no mundo, que as empresas compram e colocam para funcionar. E muito mais cedo do que na academia. A academia demora para receber informação. Então, pelo menos a gente tem informação já na própria empresa que está comprando o equipamento e botando para aplicar, e a gente já sabe como é que funciona, e nós estamos conseguindo explicar para os nossos alunos aquilo que você vê. Uma coisa que eu conheci, eu passei tantas vezes para os meus alunos, que eu fui ver no jornal depois de 10 anos. Olha só. Eu já passei antes, quer dizer, eu já adiantei a cabeça dessa criançada muito antes. Eles já estavam sabendo o que ia acontecer, que já existia algo que conseguia encontrar isso. Imagina um aluno desse entrando numa empresa, sendo um diretor dessa empresa e precisando desse tipo de trabalho. O que ele ia fazer? Cruz, me avisa onde é a empresa, que eu vou lá e eu vou pedir, pelo amor de Deus, para me emprestar isso, para conseguir ver que é a minha empresa que eu preciso. Eu até pago, se ele quiser. Olha isso. Então, eu acho que é muito importante esse relacionamento. E é isso que você começa a chegar no teu aluno. É isso que você começa a ter a amizade com o teu aluno, porque você diz algo concreto, algo sincero para eles. E é isso que eles precisam ouvir, para ele ter exemplo para dar continuidade na vida dele. E além então, desse exemplo, grande. Esse exemplo, né, esse conteúdo, essa vida prática da excelência da gestão que o senhor está deixando aqui para nós, eu vou ficar falando obrigado para o senhor eternamente. Né? Me leva também, eu tenho que fazer essa menção, porque além de, eu conheço 2 avaliadores do Prêmio Nacional da Qualidade, toda a minha vida. Um é o senhor e o outro é o professor Demésio Carvalho de Souza, professor mestre em Engenharia da Produção, que foi o meu primeiro professor sobre o Prêmio Nacional da Qualidade. Eu estou aqui insistindo para que ele dê um pulinho no nosso podcast também, professor. Ele tá relutando, mas eu vou conseguir, porque ele é meu irmão. Mas eu tenho que deixar essa menção aqui. Então, a pessoa que me apresentou o modelo de excelência, a Fundação Nacional da Qualidade, o pessoal que não tem acesso, www.fnq, de Fundação Nacional da Qualidade.org.br. Lá você vai ter cursos gratuitos, lá você vai ter a revista virtual, você vai ter as últimas pesquisas e artigos sobre gestão. E eu não sou avaliador, eu sou só examinador do ano de 2014 e 2015. Mas eu só cheguei até esse conhecimento através do professor Demésio Carvalho de Souza, o meu querido irmão Moreno Souza, que eu deixo aqui o meu fraterno abraço, assim como o senhor sabe, que o senhor também conhece, tem ele no coração. E, professor, passou um tempo que eu nem vi. Só mais uma coisa, quem ficou também muito feliz na hora que eu estava falando que eu ia falar disso, foi a professora Roseli Gaeta. Ah, sim, a professora Roseli. E no momento que eu estou conversando com ela lembra, olha, eu também estou lá desde 1988. E olha, e o meu aprendizado foi muito forte com ela, com o Silvio Olívio, que ainda é professor, e o professor Fábio Gomes, que era diretor da Unip. Tá? Então, isso aí faz com que a gente realmente tenha confiança. E eles andaram forçando muito os nossos professores a fazer esse curso, que tem muita informação. Nós vamos ver na próxima aula como é que tem um monte de ferramenta que nós usamos no nosso dia a dia na administração, que está tudo dentro do PNQ. E PNQ desde lá de trás, que a gente já está vendo isso. É sensacional. E temos muito ainda, como o senhor acabou de dizer, para falar. E fica aqui, hein? Fica aqui a expectativa para o próximo episódio. Mais uma vez, professor, muito obrigado. Que aula sensacional, essa prática, né? Essa credibilidade, essa ética, esse profissionalismo, esse senso de responsabilidade que o senhor passou para nós aqui, é enriquecedor demais. Muito obrigado e estou contando aí os minutos para o nosso próximo episódio aí. E eu agradeço muito a oportunidade que você me deu também para constar dentro do teu podcast, que é um trabalho que está ficando muito bonito, que eu estou acompanhando, está ficando muito bonito. E agradeço por você me permitir que eu tivesse presente lá.
tá? Com certeza. E é dado de coração essas informações, porque é um legado que muita gente tem que saber. Muita gente tem que saber, porque eu acho que a gente tem que continuar. Alguém tem que dar continuidade daquilo que nós fizemos. Como você fez, como eu fiz, como muita gente fez. Então, vamos aproveitar isso, vamos enriquecer mais ainda as informações, e aqueles que tiverem mais informações ainda para passar, fala com o professor Minotti, que ele agenda também uma reunião com vocês para poder ampliar essas informações. É de grande valia, ajuda muito o pessoal. Muito obrigado, professor. Eu que Muito agradeço, vai ser uma honra, já está sendo. Eu achei que seria algo simples, mas eu estou, a cada conversa que eu tenho, eu estou mais feliz e mais entusiasmado. Foi uma ideia muito bem-vinda, foi um insight muito legal. Professor, obrigado e até o próximo episódio. obrigado. Até a próxima, então. Obrigado.